Você sempre terá mais tarefas para fazer do que tempo para completá-las. Se eu abrir meu gerenciador de tarefas agora, provavelmente vão ter mais de 300 tarefas para fazer. Muita coisa, né? Mas como eu não deixo isso se tornar um caos mental ou um burnout desnecessário na minha mente? Resumindo para você, eu tenho um processo muito bem desenhado de revisão semanal, que é onde eu faço a gestão da minha informação, a gestão dos meus projetos, e aí eu fico com tudo em dia, com a minha mente limpa, para focar no que importa. Como também eu tenho um hábito consistente de fazer essa revisão semanal todos os domingos. Por que domingo, Léo? Porque domingo é um dia silencioso, é um dia que eu estou mais introspectivo, eu gosto de refletir sobre a minha semana, sobre o meu progresso, onde eu quero avançar na próxima semana. Não importa o dia, se você quer fazer no sábado, no domingo, na segunda, tanto faz. O que não pode acontecer é você começar uma semana sem nenhuma revisão, sem nenhum planejamento. Aí não adianta vir aqui reclamar que a sua mente é caótica. O que eu ouço de pessoas reclamando que vivem um caos mental e tudo mais, mas é óbvio que você vive um caos mental. Você não para colocar a tua mente em ordem, para organizar a tua cabeça antes de começar aquele turbilhão da semana. E se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, com certeza você vai ter um processo lapidado. Eu levei mais de 5 anos para chegar nessa versão aqui, para que tu gaste só 30 minutos por semana para colocar a tua mente em ordem. Bora aprender como faz? Bora lá! Bom, a primeira coisa que eu quero que você perceba no processo de revisão semanal é que ela não é só limpar e-mails. Esquece essa coisinha de guru, de olhar a agenda, checar a lista de projetos e achar que essa é a revisão semanal. Ela é um processo muito mais profundo, de autorregulação emocional e psicológica. Se você parar para prestar atenção aqui nesse flow, o que vai acontecer? A gente entra no estado mental, tá vendo aqui? Você começa sempre no caos mental, é um estado natural da sua mente, pelas demandas que a gente recebe na semana, na correria do dia a dia. Se você tem filhos, como eu tenho, é muita coisa, né? A gente fica sobrecarregado mesmo, mas não tem problema porque a gente aprende a organizar esse caos mental. Então, sempre você começa nesse processo, aí você passa pelas etapas, e o primeiro grande benefício, só de fazer a primeira parte, que é a revisão e organização, é que a tua mente já fica limpa e zen como água, né? E você pega esse resultado e você começa com ele na próxima etapa. Então, eu nunca sento para fazer um planejamento da minha semana sem antes estar com a mente limpa, porque eu vou tomar péssimas decisões, certo? Então, é uma autorregulação emocional e psicológica para você sempre começar cada etapa com o estado mental correto. Eu quero que isso fique muito claro na sua mente, porque isso vai ser importante para te apresentar esse fluxo em execução. A primeira etapa do processo vai ser o mise en place, e eu faço ele no meu navegador Vivaldi. E o Vivaldi é crucial para esse processo da revisão semanal ocorrer sem esforço. Mas antes eu quero falar para você o que é mise en place. Mise en place é um conceito muito cunhado na culinária profissional. Se você já assistiu MasterChef, você sabe do que eu estou falando, que significa colocar tudo no lugar. No nosso contexto aqui de revisão semanal, colocar tudo no lugar quer dizer organizar o seu espaço de trabalho, estar num local silencioso para tu começar a refletir sobre tua semana e planejar a próxima. Por isso que eu gosto dos domingos, é o dia perfeito para isso. E abrir os apps corretos, no sequenciamento correto. Eu já vou te mostrar como eu faço isso. Com um clique só, já fica tudo na sequência, todos os links corretos, sem eu precisar me perder aqui com tantos apps. Então estou aqui no Vivaldi para te mostrar a etapa de mise en place. Ele tem uma função chamada de sessões, que é essa função que fica aqui. Aqui eu controlo todos os fluxos mais importantes para a evolução do meu dia a dia, né? Para a evolução dos meus projetos. Então tem flow só de aprendizado, tem flow só de notícias, tem flow só de review semanal. Eu ainda não cadastrei todos os meus fluxos aqui, eu estou indo etapa por etapa. Então à medida que eu vou cadastrando, eu vou compartilhando com os alunos e tudo mais. Então tá ficando muito legal isso aqui. E aqui já está na sequência da minha revisão semanal, tá vendo? Ó, eu começo normalmente pelo Google Fotos, eu só não vou abrir aqui porque eu não quero expor minhas coisas pessoais. Isso aqui é algo muito pessoal, então começo por ele,
para ver as minhas experiências, tudo que eu vivi naquela semana. Aí eu vou para as estatísticas de foco, todas as minhas inbox de conhecimento, para fazer toda a gestão do meu conhecimento antes de entrar na gestão de projetos. Limpo todas as minhas caixas de entrada, certo? Faço agendamento no meu calendário do Notion, vou lá no Capacities e decido o conteúdo da semana, como esse aqui, eu priorizo meus conteúdos, e fecho no Tana com uma espécie de diário semanal. E agora vamos entender como funciona a primeira etapa de revisão e organização. Na primeira etapa, a gente começa essa revisão com o caos mental, né? Lembra que eu falei, a gente sempre vai começar no caos mental. E para que serve uma revisão e organização? Basicamente para a gente atingir no final uma mente limpa e zen como água. Não tem como a gente começar nosso planejamento da semana sem antes colocar nossa mente no estado correto para o planejamento. E qual que é o estado mais adequado para tu fazer um planejamento eficiente para tua semana? O estado de calma, o estado de organização. Por isso que a primeira etapa é colocar tua mente em ordem. Primeiro você revisa seus momentos significativos para tu entender, cara, o que eu vivi essa semana? Né? Minha vida realmente está sendo só trabalho ou está sendo experiências também? Eu estou realmente aproveitando, estou no estado de presença naquilo que importa para mim. Então é um jeito muito legal de saber como que está o progresso da sua vida. Checar a tua galeria de fotos, né? Depois eu vou para o tique-tique. Eu gosto de ver a minha gestão do foco. O que eu foquei na semana? Será que os projetos da minha semana ocorreram bem? Ocorreu algum atraso? Eu consegui manter o foco? Eu vi algum avanço significativo? Então, é bacana para eu colocar minha mente no estado correto, do tipo, cara, em qual fase eu tô essa semana? Como que eu caminhei na última semana, né? E aí eu limpo as inboxes, né, para deixar tudo limpo. É como se fosse um restart, né? Um espaço limpo para receber novas informações naquela semana. E por fim eu limpo meu desktop usando o método PARA, que inclusive eu já apresentei aqui no canal. Bora colocar esse fluxo para rodar para tu ver como ele funciona. Bom, para minha mente ficar clara como água, eu tenho que entender como foi minha semana, como foi meu foco. Onde que eu inicio essa nova semana na minha vida? Em qual pé que tá? Né? Então eu venho aqui, normalmente eu deixo nessa view semanal aqui, tá vendo? Eu deixo na semana, eu gosto de ver por listas, também pode ver por tarefa, mas para mim o que importa não é a tarefa isolada, mas sim o conjunto de tarefas que fazem um projeto avançar. Então aqui claramente eu vejo de modo automático, né, todo o meu foco, o que aconteceu na semana. Então eu avancei bastante no Instagram, fiz bastante post para o Instagram, alguns posts pilares que precisavam estar lá, até para ser um portfólio digital. Avancei na EPAI, fiz workshop com os alunos, foi muito bacana. Aqui na caixa de entrada limpei muita coisa dali. O YouTube avancei bastante também em roteiros e tudo mais. Anotações inteligentes, que é um dos meus treinamentos. Então tá vendo que meu foco ele foi muito bem distribuído naqueles projetos essenciais para o avanço da minha vida, para o avanço da minha carreira também, né? E aqui eu também posso ver minhas tendências de foco, né? O que aconteceu. Se eu mantive a consistência, óbvio que com o neném a gente acaba às vezes caindo, pode ver, na quarta-feira é que eu não registrei o foco aqui, tá? Mas na quarta eu fiz workshop, fiz um monte de coisa. Só não tá registrado e depois eu posso fazer isso manualmente. Mas em tese, meu foco ele fica muito regular ao longo do tempo. Eu posso ver também a questão do mês, ó. Ver meu foco ao longo do mês, pode ver que ele sempre fica aqui na casa das 6 horas diárias e tudo mais, né? Só essa semana específica aqui que ela caiu porque eu não registrei o tempo de quarta-feira, né? E aí eu consigo também ver o tempo mais concentrado aqui, olha. O tempo que eu normalmente eu tenho mais foco entre 10 ao meio-dia, meu principal período criativo, onde eu realmente avanço. 4 da tarde também tem sido entre 13 e 4, porque normalmente eu organizo meus workshops aqui nesse horário. Então é um baita controle de foco que me dá clareza de como eu tô avançando nos meus projetos. Eu também posso ver Pomodoro por Pomodoro aqui se eu quiser. No meu caso não é um Pomodoro de 25 minutos. Normalmente eu faço um espaço de foco, um blocão de foco de 2 horas a cada vez que eu começo a trabalhar ou a estudar.
Aí depois que eu termino de ver meu foco, que é super rápido, é coisa de 3 a 4 minutos, é que aqui demora mais porque eu tenho que ficar te explicando. Aí eu venho pro Capacities, eu já deixo ele nessa view semanal, que para mim é sensacional, onde eu consigo processar tudo aquilo que eu capturei na semana, tudo aquilo que eu salvei via WhatsApp, tá vendo aqui esse símbolozinho do WhatsApp? Normalmente aqui eu mando pelo WhatsApp e vem direto no meu diário. Então, absolutamente tudo que me chamou a atenção veio para cá. E aí, basicamente, é muito fácil de processar isso aqui, né? Eu só dou uma lida rapidamente, por exemplo, como profissional de negócios, blá blá blá. Você tem um objetivo final quando se trata de construir um sistema de produtividade e tal. Normalmente isso aqui ou é uma copy, né? Ou eu salvo esse tipo de coisa para ajudar nas minhas copies, ou eu salvo isso aqui como insight, né? Isso aqui claramente é um insight, tá? Então, na verdade é uma referência. Então tem tudo aqui, eu posso colocar um grupo, né? Eu vou dar aqui Ctrl G para agrupar tudo, todas essas mensagens e salvar ela em uma nota só. Aí eu venho aqui, seleciono essa opção, coloco aqui Turn into Object, né? E aí eu vou selecionar um objeto que eu tenho aqui que se chama referência, que é onde eu salvo as coisas que eu uso como inspiração para criar algo melhor ou algo mais simples, algo mais eficiente. Então aqui eu capturo as coisas que eu roubo como artista, vamos dizer assim, né? Então aqui está falando sobre profissionais ocupados de negócios. Framework iCore. Beleza? Então eu posso processar aquilo ali, ou já posso colocar uma tag, né? Se eu quiser refletir a respeito. Normalmente eu gosto de colocar essa tag aqui, refletir. Por que eu gosto de colocar essa tag refletir? Porque quando eu volto aqui na minha mente, né? Se eu pegar, deixa eu só esconder aqui os objetos e volto aqui na minha mente, eu tenho essa tag aqui em cima. E aí quando eu clico nessa tag, basicamente ele vai me mostrar tudo que eu coloquei ali como refletir. No caso aqui está aparecendo minha mente porque a tag está ali, né? Mas em outros aspectos, ó, vai aparecer aquilo ali que eu capturei, fica separadinho ali para mim. E aí um momento que eu tiver mais reflexivo, eu consigo refletir sobre aquela informação. Ideias de nomes para o meu livro Vida Significativa. Aí eu vou colocando aqui coisas que eu quero refletir sobre o meu livro, por exemplo. Né? Super simples esse processo, né? Deixa eu voltar aqui no calendário para tu ver. Então, basicamente, eu vou processando essas informações, né? Aqui também faz parte daquele grupo ali, então posso dar um Ctrl X aqui e colocar aqui também, para eu processar depois essas informações. Certo? Aí eu continuaria aqui, basicamente, ó. Eu tenho uma dúvida, acho, de um aluno, ó. Oi, gente, uma pergunta meio básica. Vocês sugerem tal. Aqui, ó, basicamente são meus alunos falando como que eles aprendem na escola. Então, isso aqui é uma baita informação que eu vou usar com certeza. Agrupo tudo, transformo em objeto. Isso aqui é uma conversa, né? Obviamente é uma conversa. Alunos falando sobre a organização dos conteúdos da EPAI, ok? Como é EPAI, a minha escola, eu já coloco a tag EPAI e também vou colocar para refletir depois. São coisas importantes que eu quero tomar uma ação. Ou então já posso colocar uma ação aqui se eu quisesse. O Capacities, ele é conectado ao meu Tiki-Tiki, então se eu digito aqui uma checkbox, ele forma esse to-do, tá vendo? E o que esse to-do faz? Se eu vir aqui, ó, ele tem essa opção Activate Task, né? Vamos ver como é que funciona na prática. Se eu coloco aqui, basicamente, refletir sobre uma nova organização da EPAI e criar uma jornada para o aluno seguir. E aí eu coloco @tomorrow para eu refletir e fazer isso amanhã, né? Coloco aqui. Quando eu clico agora em Activate Task, ele vai mandar direto para o meu gerenciador de tarefas, que a gente vai ver daqui a pouco. O próximo aplicativo que eu costumo ver as informações é o Tana, né? E aí eu já deixo nessa parte aqui de inbox. Eu uso um aplicativo no meu celular chamado de Tana Capture, que é basicamente o aplicativo do Tana para tu capturar qualquer tipo de informação. E aí tudo que eu mando na semana lá
vem direto para essa inbox. Só que como eu uso o Capacities basicamente para tudo e aquela integração com o WhatsApp para mandar direto para o meu Capacities, o Tana eu só uso para processar áudios, tá? E a gente já vai ver já esse áudio que eu gravei aqui, que é a etapa final dessa revisão semanal. Se tivessem mais áudios aqui, eu iria processar essa inbox, e o Tana ele tem um comando muito legal que é chamado, se eu colocar aqui Ctrl K, Move Node ou Move To, né? E aí eu consigo tirar esse nó, né, que no Tana ele chama tudo de nó, aqui da inbox. E aí eu mantenho ela sempre limpa. Eu gosto de ver ela realmente em branco, assim, onde eu consiga colocar mais pensamentos e novas informações, porque eu sei que na semana que vem eu vou processar elas sem poluir com as da semana passada. Então esse processo de organização mental é muito importante para tu não misturar as coisas. No Tana eu consigo mover para hoje, né, que tem uma parte exclusiva do Tana que é hoje, ó, tá vendo? As coisas que eu fiz hoje, ou posso mover para o dia que eu criei essa nota, né? Se eu colocar aqui Move To, que é normalmente o que eu uso, né? Move To Created Date, que são o dia que eu criei aquela anotação, que é onde fica armazenado todos os nós que eu crio aqui no Tana. E se for uma informação muito importante que eu quero organizar, aí eu movo para minha home, né? E ele vai ficar lá na home onde eu organizo alguns nós que são mais importantes. Bora avançar. Aqui no Omnivore é super simples esse processo, então eu só vejo o que teve de conteúdo. Normalmente eu recebo newsletters por aqui, então eu vejo se tem alguma que me interessa. Normalmente eu leio todas do James Clear, por exemplo, eu poderia ler agora tudo isso aqui, né? Mas eu não quero ler agora não, tá? Então o que eu faço? Aqui o Vivaldi ele traduz automaticamente, tudo que está em inglês ele já traduz automático aqui para português, por isso que mudou aqui do inglês para português. Eu só coloco uma tag, né? Eu venho aqui e coloco uma tag chamada de prioridade, né? Prioridades são as coisas que são prioridade de leitura. E aí eu consigo selecionar aqui depois, por exemplo, eu venho aqui na label prioridade, e aí só vai aparecer as coisas que são prioridades de consumo. Aí sai aquele excesso de conteúdo que eu salvei ao longo da semana e eu só consumo primeiro os prioritários antes de selecionar novos conteúdos. Desktop é super simples de organizar, basicamente eu uso o método para, então é só vir aqui nos meus arquivos e já está na ordem aqui para mim, tá vendo? Downloads, Inbox, que é onde normalmente eu processo tudo, arquivo, movo, tudo mais. Projetos ativos eu só dou uma organizadinha por cima. Recursos eu nem mexo, porque é uma pasta que ela está sempre organizada. E aqui basicamente ela vai se atualizando à medida que eu vou criando coisas. E aí eu usei num projeto, mas eu posso reaproveitar em outros, então ela vira um recurso. Então basicamente essa pasta de recursos e áreas eu nem mexo, né? As pastas que eu mais tenho que organizar aqui o Downloads, que são os arquivos temporários. Então aqui ó, já tem alguns arquivos duplicados que não precisa, então eu posso deletar um deles. Esse aqui eu vou deixar porque é sobre o meu framework. Então o que eu posso fazer? Eu posso recortar isso aqui com Ctrl X, vou lá nos projetos ativos, mas como é meu framework, não é um projeto, é um recurso, né? Eu vejo aqui se tem essa pasta do meu framework MSPE, tem uma pasta aqui, certo? E aí eu só colo aqui, né? Então aqui é meu framework de revisão semanal. Eu posso até criar uma nova pasta para não misturar, colocar especificamente revisão semanal MSPE, né? E aí eu coloco esses arquivos aqui, tá? É um processo super fluido aqui, vai demorar um pouquinho porque eu tenho que ficar te explicando, mas ó, também é outro recurso aqui do MSPE que são os ícones. Eu sou um cara que eu uso muitos ícones para elevar a minha didática, então posso deixar aqui também. Não preciso renomear esses arquivos agora, não faz muito sentido. Algumas coisas de alinhamento, isso aqui já está no Drive, então já posso excluir tudo isso aqui, não tem problema. Logo de aplicativos, normalmente eu jogo lá numa pasta específica também, por exemplo, tem essa pasta ícones apps, então já posso jogar ali direto. Isso aqui é outra coisa que também eu uso bastante aqui nos recursos do MSPE. Também são ícones. Olha como eu vou organizando tudo rapidinho, né? Não é algo que demora tanto tempo. Por exemplo, essas coisas aqui, ó, posso excluir tudo.
tá? Não tem nada importante aqui. Posso deletar. E aí algumas coisas eu vou mantendo. Por exemplo, esse cérebro aqui eu gostei bastante. Então ele vira um recurso, né? Eu posso recortar isso aqui. Vir aqui nos recursos. E venho nas imagens, ó. Imagens com IA. E aí eu deixo aqui. Não preciso também ficar renomeando coisas, porque eu só vou usar de vez em quando esses arquivos, mas eu quero manter eles ali, porque eles me ajudam bastante. Então basicamente é assim que eu processo, né? Termino os downloads, processo aqui as inbox, que eu tenho 3, que são os meus arquivos de áudio temporário. Inclusive eu tô gravando agora aqui para vocês, eles ficam aqui, tá? Todos os áudios que eu uso em vídeo, que eu gravo pela Audacity para ter uma qualidade melhor de áudio. E aí depois que eu uso, por exemplo, esses aqui eu já posso excluir tudo, né? São de coisas que eu já postei, já estão salvas. Aqui são filmagens, né? Algumas dessas imagens eu reaproveito, fica em recursos também. Posso dar um Ctrl X, vem em recursos, pastas de fotos profissionais que eu uso para thumb, essas coisas, deixo tudo ali. Tá vendo? A única coisa que você tem que internalizar na sua cabeça é para onde que a informação vai depois que ela é usada. E eu indico tu ver meu vídeo sobre método PARA, que vai te ajudar bastante a fazer essa organização muito rápido. Bora avançar para a etapa 3? As outras inboxes, as caixas de entrada que eu processo são meu e-mail, que também eu não vou mostrar porque tem muita coisa pessoal ali, reuniões com pessoas importantes que eu não quero expor também. Então é algo que eu não vou mostrar. Talvez eu vou criar alguns e-mails no futuro, mais fake, vamos dizer assim, para eu poder te explicar como que eu processo meus e-mails. Mas basicamente eu vou lendo o que é importante, e aí eu uso esse atalho do tique-tique, que é o Alt Z, para entrar em ação nos e-mails que exigem ação. Inclusive ele se integra ao meu Gmail, e aí eu consigo mandar tarefas direto pelo e-mail. Eu pego o e-mail, clico no tique-tique, crio uma tarefa e ele já vem com todo o escopo do e-mail para mim salvo aqui no tique-tique. Esse é um fluxo muito rápido também. Então o tique-tique ele integra tanto com o Capacities quanto com o Gmail. Por isso que é importante dentro do meu fluxo esse aplicativo. Depois que eu processo meus e-mails, eu venho aqui para minha caixa de entrada do tique-tique, porque na correria do dia a dia, às vezes eu só aperto aqui Alt Z, capturo uma nova tarefa e pronto, né? E volto aonde eu tô fazendo. No caos ali, na execução, no foco total, não quero perder tempo criando backlogs, porque eu sei que no fim de semana eu sempre faço isso, né? Então eu vejo aqui tudo que tá em atrasos, tem como avançar, né? E eu vou selecionando as coisas que dá para avançar. Mas normalmente o que eu mais processo é essa parte aqui do sem data, né? Aqui eu vou excluir isso aqui que eu acabei de criar. E aí olha que legal. E aí eu vou refletindo se eu mando para algum projeto, se eu coloco dentro de um backlog específico. Por exemplo, isso aqui foi um aluno que me mandou, achei bem legal, né? Até inclusive salvei dentro de uma reunião, estava em reunião com eles, né, no workshop, e ele me falou sobre esse negócio aqui do 5S, né? Eu achei super legal essa metodologia aqui e eu queria pesquisar ela. E aí o que eu posso fazer? Eu já posso trazer para hoje, né? Eu só coloco aqui hoje e já tiro aqui da caixa de entrada, tá na caixa de entrada ainda, mas tem uma data, né? E aí eu vou avançando nisso aqui, por exemplo, uma resposta que eu recebi sobre uma newsletter que eu achei super interessante, né? E eu quero responder essa pessoa porque ela mandou um feedback super profundo que eu gosto de ler realmente. Eu leio tudo que me mandam, tá? Eu posso não responder a todo mundo, mas eu leio tudo e respondo aquilo que vale a pena. Olha o feedback que eu recebi, super bacana. E eu gosto de responder essas pessoas no domingo, que eu tô mais reflexivo e tudo mais. Então também vou colocar hoje, certo? Coloquei ali exclamação sem querer, mas é só colocar o hoje. E algumas coisas vai fazer sentido ir para uma... E algumas coisas vai fazer mais sentido ir para alguns testes de ferramentas, alguns backlogs específicos. Por exemplo, testar highlights no Obsidian, né? Isso aqui eu posso selecionar, né? Isso aqui, apps de senhas também é teste. Vamos ver o que mais. Fazer uma... instalar keywords everywhere também é
atividade relacionada a ferramentas. Então eu seleciono todas as atividades que são parecidas e eu movo direto aqui da caixa de entrada para o backlog do projeto, que seria testar ferramentas business, né? Então, deixo lá, e aí o momento que eu vou avançar naquele projeto, eu sei que tem tudo lá para mim. Então, basicamente é assim que eu processo essa caixa de entrada. Eu acho atividades similares e coloco dentro de um backlog, e aí quando eu venho aqui para trabalhar e selecionar a prioridade da semana, tá tudo organizado. Por exemplo, testes de aplicativos, eu escolho a ferramenta que eu quero testar e testo ela. Basicamente, então aqui tem vários links que eu capturo direto do meu celular e mando direto para o Tiki, que é outra coisa bem fluida que funciona aqui desse flow de revisão e planejamento semanal e também de gestão de projetos. Bora avançar. E a última coisa que eu faço é eliminar a caixa de entrada do ClickUp. Aqui eu uso para trabalho da empresa, né? São coisas colaborativas. Então eu venho aqui na caixa de entrada, tá zerado, obviamente, porque eu sempre, todo dia, tô deixando ela zeradinha. Eu resolvo a maioria das demandas de trabalho. E aí eu venho aqui ver se a Fabi colocou alguma coisa nova para eu fazer, ou ela quer discutir alguma coisa, marcar alguma reunião. E a outra coisa que eu faço também para refletir, normalmente eu posso vir aqui na página inicial, onde eu vejo todas as minhas demandas nessa parte meu trabalho, certo? Onde eu vejo as coisas que estão em atraso, os próximos e as coisas não programadas, para eu ter ciência, organização mental de tudo aquilo que eu posso avançar nessa nova semana. Obviamente não dá para fazer tudo, mas selecionar aquilo que faça mais sentido. Eu também posso usar essa função stand-up da IA do ClickUp, ó. Ele faz para mim automaticamente tudo que eu fiz essa semana. Olha que legal. Ele me deu um resumo dos meus últimos 7 dias automaticamente. Esse IA do ClickUp tá sensacional, porque analisa tudo que tu fez, tudo que tu focou, se teve alguma mensagem nova, e aí ele traz esse resumão para você. Então, basicamente é assim que eu organizo a minha mente para começar a semana nova com a mente limpa. Primeira coisa que eu faço é planejar minha segunda-feira, que para mim é o dia mais produtivo da minha semana, é onde eu tenho as coisas mais importantes para garantir um dos sucessos da semana. E uma das coisas prioritárias sempre é o vídeo do YouTube. Então tem um bloco de tempo exclusivo que sempre fica reservado para vídeo, né? Então produzir o vídeo sobre revisão semanal, né? Que é o vídeo dessa semana. E aí eu posso vir aqui nos backlogs e colocar fluxo de conteúdo, que é a nossa operação aqui de qualquer tipo de conteúdo. Então a gente deixa tudo armazenado nessa lista. Como aqui já está no meu calendário, o responsável já fica como eu, né? Posso colocar campos personalizados, mas também não. Eu só defino, eu gosto de definir as prioridades como alta, e aí eu salvo isso, né? Então já tenho a primeira atividade já separadinha aqui para mim, que eu deixo 2 horas para a atividade mais importante do YouTube, né? O conteúdo mais importante da semana, que sempre vai ser o vídeo do YouTube. Aí à tarde eu separo, né? Como eu já separei essas 2 horas, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Normalmente eu tenho esse horário para produzir de manhã, gravar, fazer as coisas e editar à tarde. Mas como eu já tô gravando hoje, né? Amanhã eu só vou editar. Então eu poderia até trocar esse nome aqui para editar, né? Como eu já estou produzindo hoje, eu posso trocar isso aqui para editar, certo? Essa é uma das coisas que eu vou avançar. Outra coisa que eu tenho em mente que eu quero fazer essa semana, tirando esses eventos aqui, é testes no Tana, né? Eu quero criar alguns fluxos lá no Tana, deixar bonitinho os fluxos do meu Vivaldi também, deixar tudo desenhadinho. E tudo isso eu quero fazer de modo visual no Miro ali. Então eu vou colocar um outro horário que eu tenho aqui que é muito especial para mim, para a criação, é aqui, que é segunda 1h. Então eu vou colocar aqui Frameworks Frameworks MSPE visuais no Miro, ok? E aqui eu posso colocar também em produtos, certo? Porque faz parte de um produto. E aí eu salvo aqui, e aí eu só puxo o horário, né? Normalmente, como eu já falei, eu trabalho em blocos de 2 horas. Então eu já tenho aqui
uma atividade operacional e uma atividade que é muito importante para avançar na minha didática, para os alunos entenderem cada vez mais, e se eles entendem meu framework, eles avançam para o próximo passo, que são as minhas mentorias, certo? E agora, a última coisa que eu quero te mostrar, obviamente eu iria completar esse calendário, mas eu não vou expor demais, como é a minha semana, não faz sentido aqui, até porque eu faço muita coisa estratégica, não tem por que eu mostrar, né? E aí, a última etapa é vir aqui para o Notion Calendar, ver os tempos que sobraram e enviar a minha disponibilidade. Então, eu coloco aqui, compartilhe disponibilidade, ou eu clico em S, e aí eu vou selecionando alguns horários bons, né? Normalmente eu não gosto de programar muitos eventos no mesmo dia, né? Por exemplo, aqui eu já tenho esse evento com o Felipe na quarta-feira. Eu tenho uma reunião com o CEO do MEN aqui na terça. Então não são dias muito bons para a mentoria. Como essa mentoria quem vai dar é a Fabi e não eu tenho esse horário também que eu posso reservar no calendário do Léo, tá vendo? Aqui eu seleciono qual calendário eu quero mandar disponibilidade. Então, no meu calendário específico, eu tenho esse tempo, né? Porque essa atividade não sou eu que vou fazer. Então, eu posso até esconder esse calendário da alma para não ficar poluído, né? E aí eu venho aqui e seleciono alguns dias. Normalmente eu estou gostando de trabalhar com mentorado das 10 ao meio-dia. Então, eu vou selecionar esse tempo, já deixar reservado. Para alterar aqui a disponibilidade, eu venho e coloco 2 horas, tá? Que é o tempo da mentoria. Então, esse aqui já é uma disponibilidade que eu estou criando. Vou dar uma segunda opção para ele. Sexta-feira, normalmente, é um dia mais corrido aqui. Eu não gosto de trabalhar com reuniões. Então, quarta-feira de manhã pode ser um bom dia, ou na terça-feira de manhã, né? Eu vou pegar um outro horário aqui. Na terça-feira de manhã, às 10 ao meio-dia, é o segundo bloco de disponibilidade que eu tenho para enviar para as pessoas. Então, vou pegar aqui, deu das 10h15. Aqui eu vou colocar 10h15, meio-dia e 15 é um bom horário, sim, tá? Então, vou deixar, na verdade, os dois, né? 10h15, meio-dia e 15. Para deixar um buffer timezinho ali de 15 minutos, para eu poder pegar alguma coisa para comer, café e tudo mais. Então, isso já tá mais do que bom. Agora é só criar o link de disponibilidade, eu posso até colocar o nome aqui que é mentoria individual. E aí eu crio esse link aqui, certo? E aí é só mandar para a pessoa, eu pego esse link aqui, vai ter ali minha disponibilidade e a pessoa pode marcar comigo, né? Eu tenho disponível no dia 9 e no dia 11 e aí ela seleciona qual é melhor para ela. E assim que ela agenda, fica automaticamente essa reunião marcada no meu calendário e no calendário da pessoa. Bora avançar para a última etapa dessa revisão semanal. E a última etapa é ver aqui nos conteúdos que eu estou produzindo, que já estão com roteiros basicamente avançados, e selecionar qual que é o melhor conteúdo para aquela semana. No caso, eu percebi com as minhas pesquisas que esse seria um conteúdo muito bom. Então já fiz todo esse roteiro e eu estou gravando ele agora. Inclusive esse roteiro depois fica lá no meu blog Cartas Essencialistas, certo? Então reaproveito tudo, isso aqui pode virar um e-mail, já virou um carrossel. Então tudo que eu produzo fica ali facilmente para mim acessível. Por quê? Porque aqui na minha mente, que é a minha central de controle do Capacities, eu tenho essa parte aqui de operações, onde eu deixo salvo o YouTube em produção. Se for uma carta essencialista, eu abro essa outra parte aqui, né? E aí só tem cartas aqui. Então consigo separar facilmente tudo que eu produzo de um modo minimalista, muito fácil e muito reaproveitável. Eu consigo tanto mandar do YouTube para minha carta essencialista, quanto a partir de uma carta eu gerar um vídeo para o YouTube também. Eu vou testando minhas ideias e vejo as que colam mais, beleza? Então é assim que eu concluo a etapa de planejamento. Bora para a última etapa. Aqui eu já tinha gravado esse áudio previamente, mas se eu precisasse fazer era Ctrl Shift V para gravar a voz, tá vendo? Ó, ele já começou a capturar minha voz, eu posso gravar o que eu quiser aqui. E aí quando eu apertar em ESC, ele vai processar esse áudio para mim. Como eu já fiz esse processo antes para a gente ganhar algum tempo aqui e ir direto para o que interessa, eu não vou fazer isso novamente, ó, tá vendo? Ó, ele já transcreveu isso aqui para mim. Muito legal essa transcrição, ela é feita em segundos, né? Então eu gravei um áudio sobre a minha semana, vou até tirar aqui para você entender melhor, né?
Aqui a transcrição eu deixo até escondida, porque o que importa é o resumo da semana. Então aqui tem um áudio, né? Se eu colocar de novo esse botão, tá vendo esse botãozinho aqui? O que esse botão significa? Ele vem dessa tag review semanal. É um fluxo de IA que eu criei dentro do Tana. E esse fluxo a gente cria por meio das super tags. Se eu tirar essa tag, ó, essas coisas elas param de fazer sentido. Agora, se eu colocar de novo aquela tag review semanal do caos mental hiperfoco essencialista, ele já coloca novamente a transcrição aqui, que é um campo que eu deixo escondido, mas eu posso mostrar. Já coloca a data de hoje para mim automatizado e ele faz um resumo da semana anterior. Olha que bacana, ele vai processar, ele vai entender meu áudio e ele vai resumir para mim, para ser uma espécie de histórico sobre o que aconteceu na minha semana para eu refletir depois ou tomar alguma ação em relação àquilo. Se eu apertar agora em revisar semana, ele vai transcrever isso e vai resumir em alguns pontos mais importantes. Vamos aguardar aqui e ver o que acontece. Ó, já transcreveu. E ó, dessa transcrição, ele resumiu em 4 pontos, né? E olha que bacana. Agora, se eu ir aqui em revisão semanal, ele cria uma espécie de banco de dados, e é um banco de dados. Super tags é igual criar bancos de dados. Quando você adiciona uma tag a um nó, você está colocando como se fosse um nó dentro de um banco de dados. E ó, fica esse card bonitão com meu áudio, por isso que eu escondo a transcrição, porque eu não quero ver ela aqui. Fica a data que eu gravei e o resumo da semana anterior. Isso ao longo do tempo, né, vai ficando vários cards. Se eu adicionar um novo, olha que bacana, vai ficar toda uma clareza mental do que ocorreu nas minhas últimas semanas com o áudio gravado e o resumo. E aí, a partir desses resumos, eu consigo refletir e entrar em execução. Por exemplo, avanços significativos em conteúdos e framework, que é algo que eu estou trabalhando bastante, deixar meus frameworks mais visuais, façam mais sentido para as pessoas. Meta da semana cumprida, que era conteúdos prontos e roteiros finalizados. Workshop de flow de aprendizado foi um sucesso, isso é um insight muito legal. Opa, as pessoas estão interessadas em fluxos de aprendizado. Isso aqui já me dá a ideia de que meu próximo vídeo aqui no Capacities, então se eu for aqui em YouTube, vai ser sobre isso aqui, quer ver? Ó? Eu organizo todo o meu conhecimento com esses apps. E aí eu posso colocar uma data aqui para fazer, né? Posso colocar para gravar lá por terça ou na próxima segunda, por exemplo. Eu já priorizo ele, né? Super legal fazer isso, porque aí quando eu for no dia 15 lá, vai estar para mim esse roteiro pronto lá para eu fazer essa gravação. E aí é só fazer um Alt Z no tique-tique aqui e falar gravar vídeo sobre flow de aprendizado. Aí eu digito tio e YouTube para já ir para o backlog correto. Seleciono uma data aqui, né? Posso colocar daqui 7 dias ou lá no dia 16. Dou um OK. Só vou colocar prioridade alta aqui, tá? Prioridade alta. Show de bola, né? 16/4. 16 de abril. Aí eu vou colocar 1h às 10 horas. Vamos ver se ele reconhece. Acabou que não reconheceu. Bom, já tá com data, depois eu organizo isso lá para mim, tá? Então, basicamente, o Tana é a parte final, onde eu internalizo a minha semana melhor, e aí fica um resumo super bonitinho em 3 ou 4 bullets, onde eu posso fazer notas em cada um, né? Eu posso abrir um nó, por exemplo, ó, próxima semana, gravar conteúdos e aumentar o volume de produção no YouTube. Aí eu posso continuar essa reflexão, né? Posso colocar aqui quais conteúdos. É um espaço para tu refletir. Ele sempre vai ter um espaço em branco para tu pensar melhor. E eu posso colocar flow de conteúdo, talvez um Notion Business ou Flow Business, né? Flow Business de gestão do conhecimento e de projetos, ok? Então é basicamente isso, para isso que serve essa última etapa do Tana, para uma internalização, uma organização automática para você a partir de um único áudio. Isso é só a pontinha do iceberg. A sua vida pode ser muito mais organizada se você implementar não só esse fluxo,
mais vários outros que eu ensino lá na Escola de Produtividade e Aprendizado Essencialistas, a EPAI. Ou então, se você quiser acelerar esse processo ainda mais e implementar um sistema totalmente organizado em 30 dias, eu te indico a mentoria individual comigo. Ambos, o link está aqui na descrição, caso tu se interesse e queira dar o próximo passo. Eu tenho certeza que um desses programas é para você. E se por acaso ainda não fosse o momento, continue se conectando comigo em todas as redes sociais, principalmente nas minhas cartas essencialistas, que eu estou mandando uma carta toda segunda às 6h45 direto no seu e-mail. Não perca, porque lá eu mando, melhores insights da semana, mando vários processos, várias indicações para você, para tu ficar sempre em dia com a tua produtividade e com o teu aprendizado potencializado com o IA. Grande abraço e a gente se vê.